Olá pessoal, meu nome é André e juntamente com as professoras Gabriela e Juliana preparamos um material que falará sobre expressões numéricas. Vamos lá. Bom, primeira coisa, gostaria aqui de colocar 3 exemplos para pensarmos um pouquinho sobre o que seriam as expressões numéricas, tá? Antes da gente chegar no significado delas. Então, no primeiro exemplo aqui, coloquei que Alberto vai tentar resolver essa expressão: 15 mais 3 vezes 4 menos 1. Alberto decide começar pela soma. 15 mais 3 dá 18. Depois ele multiplicou 18 por 4, o que deu 72. E por último subtraiu 1, dando um total de 71. Bom, Bernardo já partiu para um outro tipo de solução. Olha o que Bernardo fez. Pegou 4 menos 1, chegou em 3. Depois pegou esse 3 aqui e multiplicou com o outro 3 do lado. 3 vezes 3, 9. Por último, somou 9 mais 15, 24. E agora tem Caetano. Caetano chegou e decidiu o seguinte: vou começar por essa multiplicação. 3 vezes 4, 12. Depois somou 12 mais 15, 27. Por último, tirou 27 menos 1, deu 26. Notem que Alberto, Bernardo e Caetano chegaram em resultados diferentes. Isso não gera uma confusão enorme? Como é que pode termos uma expressão matemática em que 3 pessoas diferentes chegam em resultados diferentes? Tem alguma coisa estranha, né? Aqui, por enquanto, só vou mostrar para vocês que quem fez a conta certa foi Caetano, tá? Nas expressões numéricas, a gente vai ver que a questão da ordem das operações é super importante. Temos que organizar, colocar em ordem, priorizar as contas, senão cada um vai acabar encontrando um resultado, não é? Então vamos lá. O que seriam então as expressões numéricas? Então, assim, eu gostaria de falar o seguinte, que expressão, quando você pega a definição no dicionário de língua portuguesa, expressão é o ato de exprimir, né? Você faz uma representação por meio de gestos, de palavras, de sinais, de alguma coisa que você está pensando. No nosso caso, em matemática, né, essas expressões, como falamos aqui, expressões numéricas, vai envolver um pensamento em termos de número, em termos de operações. Tá? Então, aqui nesse exemplo, colocamos 2 mais 4 vezes 6. E chegamos à conclusão que é igual a 2 mais 24, e 2 mais 24 vai dar 26. Já já a gente vai explicar um pouquinho a questão da ordem das operações, tá? Mas olha só, por enquanto, olha o que está chegando aqui. Olha, uma pergunta de um internauta desesperado por conhecimento. Vamos lá. Ele se auto-intitula Matemático Galáctico. Bom, pergunta dele: por que a operação de multiplicação é feita antes da adição? Nesse nosso exemplo aqui, ó, primeiro multiplicamos o 4 vezes 6 para depois somar com 2, não é? Então, assim, isso é uma explicação até que o professor Pércio, aqui da Associação Crescer Sempre, ele faz com os alunos, né? Vamos mostrar aqui. Como é que a gente acaba priorizando, então, a multiplicação em relação à adição? Vocês vão notar que 4 vezes 6, nas aulas anteriores, falamos que toda multiplicação é uma adição de parcelas iguais. Então, o que acontece? O 4 vezes 6 pode ser escrito na forma de 6, mais 6, mais 6, mais 6. O que vai dar um total de 24. E a hora que você agrupa com 2, dá um total de 26. Tá bom? Essa aqui é uma outra maneira de explicar essa expressão numérica, no caso especificamente trabalhando com multiplicação e adição. Tá bom? Mas vamos ver a questão da ordem das operações. Então vamos lá. Ó. Então, por enquanto, as expressões numéricas estamos trabalhando com as 4 operações básicas: soma, subtração, multiplicação e divisão. Tá? Então, nessa situação, vamos respeitar a seguinte ordem. Primeira coisa que vamos fazer seriam as multiplicações e as divisões, na ordem que aparece, ou seja, da esquerda para a direita. E depois, na sequência, é que vamos efetuar as adições e subtrações também na ordem que elas aparecerem, da esquerda para a direita, tá bom? Então, por enquanto, a gente vai trabalhar desse jeito. Mais lá na frente, a gente trabalhará um pouquinho com operações com números inteiros, né? Mas, a princípio, a ordem que vamos seguir é exatamente o que está escrito aqui, tá bom? Então, vamos lá. Nos nossos exemplos, letra A, 3 mais 5 vezes 3. Bom, primeira coisa é a multiplicação, não é? Então, a gente vai multiplicar aqui, ó, 5 vezes 3. Vai dar 15. Depois eu vou somar com 3.
15 mais 3, 18. Tudo bem? Item B. Tenho 18 dividido por 3 vezes 2. Vocês vão notar que temos uma divisão e uma multiplicação. É a primeira coisa que a gente vai ter que fazer. Só que, olha só, vou ter que respeitar a ordem que elas aparecem. Ou seja, vamos fazer da esquerda para a direita. Então, 18 dividido por 3 vai dar 6. Depois, vou pegar o 6 e multiplicar por 2. E vamos chegar no resultado que é 12. Tudo bem? Exemplo C. 15 menos 2 vezes 3 dividido por 6. Notem que está aparecendo multiplicação e divisão. É a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, respeitando a ordem que aparece, da esquerda para a direita. Então, primeiro o produto, 2 vezes 3, que deu 6. Depois, na sequência, vamos dividir 6 por 6. Vocês vão perceber que essas chaves que eu estou colocando aqui, né, essa setinha, ela vai ajudando a priorizar a conta a ser feita. Tudo bem? 6 dividido por 6 vai dar 1. E 15 menos 1, resultado final, 14 dessa expressão. Tudo bem? Bom, a importância dos sinais de associação. Que sinais que são esses? Os parênteses, colchetes e chaves. Bom, nesse primeiro momento, o que vamos fazer aqui é o seguinte: trabalhar um exemplo A em que não aparece parênteses e no exemplo B e C aparece parênteses. E aqui eu queria falar um pouquinho da importância desses sinais, da maneira como a gente coloca, no caso dos parênteses aqui, isso acaba influenciando no resultado, né? Então, uma única coisa que eu queria observar é que sempre quando aparecer parênteses, essa operação que está aqui dentro é a primeira coisa a ser feita na expressão numérica. Então vamos lá. Exemplo A. 4 mais 5 menos 1 vezes 3. Bom, temos uma soma, aparece aqui sinal de menos, e tem aqui uma multiplicação, 1 vezes 3. Prioridade que a gente viu anteriormente, né? Que a gente tem que obedecer, senão vai dar aquela confusão da situação inicial em que Alberto, Bernardo e Caetano, cada um estava fazendo de um jeito. Então, 1 vezes 3 deu 3. Bom, vamos lá. Então agora aqui tem o 4 mais 5 menos 3. Vocês vão perceber que aqui a gente vai adotar aquela ordem que foi dita anteriormente. Vamos fazer primeiro as contas da esquerda para a direita, tá bom? Mas lá na frente a gente vai ver que as operações com números inteiros, a gente observando bem esses sinais que precedem os números, né? Tomando bastante cuidado com eles, essa questão da ordem não importa tanto, mas aqui nesse momento que estamos trabalhando com os naturais, vamos organizar desse modo, tá bom? Então, vamos vindo da esquerda para a direita. 4 mais 5 vai dar 9. 9 tira 3 dá 6. Bom, essa aqui foi uma situação sem parênteses. No item B, vocês vão perceber que eu trabalhei aqui com os mesmos números. Porém, eu coloquei parênteses agora aqui. Então, primeiro, o parênteses, a operação que está lá dentro é a primeira a ser feita. Então, 5 menos 1 dá 4. Bom, depois que eu vou fazer, tem multiplicação e tem soma. Primeiro a multiplicação, 4 vezes 3, 12. Por último, 4 mais 12, 16. Agora, olha só, coloquei o parênteses aqui, uma posição diferente do item B. Então, a gente vai resolver primeiro a operação que está dentro do parênteses. 4 mais 5 deu 9. Bom, tem que lembrar de tirar 1. 9 menos 1, 8. 8 vezes 3, 24. Tá? Então, aqui é para mostrar para vocês a importância dessa questão de onde a gente coloca o sinal de associação, né, que pode ser parênteses, colchetes ou chaves, isso vai implicar num resultado diferente, tá bom? Bom, vamos lá. Prioridade dos sinais de associação. Então, parênteses está aqui, é esse sinalzinho, tá? Colchetes representado dessa maneira e chaves dessa maneira, tá bom? Temos que seguir a ordem dos sinais. Então, primeiro, vamos fazer sempre a operação que tiver dentro do parênteses. Bom, terminado isso, aí vamos analisar os colchetes. Terminadas todas as operações que tem dentro dos colchetes, por último, a gente vai fazer as operações que estão dentro das chaves. Essa ordem dos sinais aqui de associação tem que ser respeitada. Vamos lá. Exemplos. Primeiro, nosso exemplo aqui, aparece só o parênteses. Então, a prioridade é fazer a conta que está dentro do parênteses, né? 7 menos 5 vai dar 2. Bom, na sequência eu tenho uma multiplicação e uma soma. Pela ordem da operação, primeira multiplicação. 2 vezes 3, 6. Por último, 17 mais 6, 23. Outro exemplo aparece aqui, parênteses e colchetes.
Então, primeiro na ordem, resolva primeiro o parênteses. 5 menos 1 vai dar 4. Depois o que está dentro do colchetes aqui. 9 mais 4, 13. Por último, 13 vezes 3, 39. E nesse nosso último exemplo aqui, envolvendo tudo, parênteses, colchetes e chaves. Então, a dica que eu dou é, priorizem aqui o parênteses. É a primeira coisa que a gente vai ter que fazer, não é? Então, eu vou olhar para esses parênteses e para esse aqui também, para as operações que estão dentro deles. Bom, 40 dividido por 5, e aqui tem uma subtração. Primeiro a divisão, não é? 40 dividido por 5 vai dar 8. Notem aqui que dentro desse parênteses, vamos fazer aqui simultaneamente, tá? Não tem uma multiplicação, e aqui um sinalzinho de menos. Primeiro a multiplicação. 3 vezes 4, 12. Tudo bem? Seguindo a ordem aqui, vamos resolver primeiro o que está dentro do parênteses. Então, 8 menos 3 vai dar 5. E aqui, ó, 17 menos 12, olha só, não vai dar 5 também? Então, a gente resolveu os parênteses, tá? Vamos agora resolver o que está aqui, as operações dentro dos colchetes. Lembrando que vamos sempre da esquerda para a direita. Então, aqui, primeiro a multiplicação. 3 vezes 5 vai dar 15. Vamos continuar. Copia essa divisão por 5. Vamos resolver esse colchetes, respeitando a ordem lá, né? A prioridade aí dos sinais de associação. 15 dividido por 5 vai dar 3. Bom, agora por último aqui restaram as chaves, né? Temos 28 menos 4 vezes 3. Primeira multiplicação. 4 vezes 3, 12. Aqui, dentro das chaves, 28 menos 12, 16. Bom, finalmente, pegamos aqui 48 menos 16 igual a 32. Tudo bem, pessoal? Muito obrigado e até a próxima.